Glória a Deus. Aleluia. Primeiro, os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus. Queridos irmãos, é motivo de muita honra, muita alegria estar aqui hoje com essa oportunidade para louvar, engrandecer, glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor. Porque somente Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias, livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso de número 5. Enquanto você procura, quero aqui me apresentar para os irmãos. Meu nome é Diego Oliveira, congrego na Igreja Evangélica Missão Shekinah, localizada ali no bairro Marcinho de Noronha, em Viana. Igreja essa que é pastoreada e presidida pelo pastor Tiago Arcanjo, e eu estou aqui hoje debaixo da bênção do meu pastor. Quero aqui nesta oportunidade louvar a Deus pela vida do dirigente desta obra, evangelista Henrique. Deus seja louvado pela tua vida. É uma honra estar aqui conhecendo o irmão, cultuando juntamente com o irmão o Senhor nesta noite. Deus seja louvado, amém? Ao pastor também, pastor evangelista Cleiton. Deus seja louvado, é uma honra te conhecer, meu querido, amém? Glórias a Deus. Quero aqui louvar a Deus pela vida do diácono André, que nos fez o convite, né? Deus seja louvado, André, pela tua vida, tá bom? Tua família, aos demais irmãos, membros, visitantes. Quero louvar a Deus também pela vida da minha digníssima esposa, minha companheira, disjuntora que Deus me deu. Deus seja louvado pela tua vida, meu amor, amém? Também não posso esquecer da Keila Cristina. É uma bomba no amor de Deus essa mulher, irmão. Hoje minha esposa, ela fica com vergonha, ficou o dia todo, falou uma rua toda. Gente, eu vou estar hoje na igreja com o Diego, que a Keila vai cantar. Passava na rua, hoje a Keila vai cantar, onde eu vou estar junto com o Diego. É uma referência para nós, você, querido. Deus te louvado pela tua vida, que Deus te conserve com essa unção, com essa humildade que tu tem, amém? Glórias a Deus. Demais irmãos, Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês, amém? Glórias a Deus. Irmãos, encontraram a palavra de Deus? Amém. Glória a Deus, capítulo 53 de Isaías, verso de número 5. Estarei fazendo menção do texto para ganharmos tempo. Porém, Ele foi ferido por nossas transgressões, Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre Ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, o livro que eu acabei de ler, o texto ou versículo, é o livro que leva o nome do profeta Isaías. E todos os irmãos que conhecem Bíblia sabem muito bem que Isaías também é conhecido como o profeta messiânico. Por quê? Porque Isaías é alguém que vemos desde o início do livro que leva o teu nome, dizendo, profetizando acerca da vinda do Messias prometido. Tanto que Isaías é o profeta que mais profetizou acerca da vinda do Messias. Sabemos muito bem que tem vários outros profetas messiânicos, só que este título foi dado a Isaías por ser o profeta que mais profetizou acerca da vinda do Messias. Mas antes de Isaías profetizar acerca da vinda do Messias prometido, que traria a redenção da humanidade, que traria a salvação para o povo de Deus, sabemos muito bem que teve um profeta que profetizou primeiro do que ele. Teve um profeta que foi o primeiro profeta da Bíblia. Mas quando eu digo sobre o primeiro profeta da Bíblia, eu não estou dizendo de um ser humano, porque o primeiro profeta da Bíblia foi o próprio Deus. Tu lembra lá em Gênesis, quando vemos após a queda do homem, tu acha que Deus já não sabia que o homem iria cair, iria pecar? Com certeza, em sua presciência, ele já sabia de tudo. Só que Deus, Ele é mestre em ter projetos arquitetados, já em sua presciência, desde a eternidade. Deus sabia muito bem que o homem iria cair. Só que é aí que vemos, quando o homem cai, o homem pratica algo que afasta o ser humano de Deus, que é o pecado.
Tanto que o homem naquele momento, após cair, Deus vem até ele e diz: Adão, Adão, cadê você? Deus sabia onde estava Adão, porque Deus, ele é onipresente. Só que Adão, ele se esconde de Deus. E ele diz dessa maneira: Senhor, eu estou escondido. Mas por que, Adão, tu está escondido? Porque eu ouvi a tua voz, Senhor, e eu estou nu. Naquele momento, o que me chama a atenção? Deus, ele é um ser tão misericordioso que, primeiro, ele poderia muito bem ter acabado de uma vez por todas com a raça humana, com Adão e com Eva. Só que Deus não acabou com a raça humana. Por quê? Porque a raça humana é a criação mais amada de Deus. Não existe nenhuma criação, e eu já vou explicar a você por que disso. Não existe nenhuma criação de Deus que Ele ama mais do que o ser humano. Segundo, quando Deus pergunta a Adão: cadê você? Não é que Deus não estava vendo Adão. Eu disse para você que Deus, ele é onisciente. Ele viu Adão, onipresente. Ele sabia onde Adão estava. Deus estava dando uma oportunidade para Adão se confessar diante dele, assim como ele tem dado oportunidade para tantas pessoas. Só que muita gente na atualidade não é diferente dos tempos de Adão. Muita gente na atualidade prefere se esconder do que confessar, prefere ocultar aquilo que desagrada a Deus do que confessar, porque a confissão agrada mais a Deus do que você ocultar o que desagrada a Deus. Tem gente que pensa que talvez Deus vai te condenar porque você pecou, e é mister que vemos por aí quando o irmão cai. Um crente que verdadeiramente não está convertido, a primeira coisa que ele vai dizer: caiu, pecou. Nós, servos de Cristo, não temos o direito de julgar a ninguém, porque este direito somente Jesus tem. Tanto que ele disse em João 5:22, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder e o juízo de julgar. Quando nós pensarmos talvez em julgar o nosso irmão que caiu, permita-me dizer uma verdade na minha simplicidade: em vez de você querer julgar, estenda a mão para o teu irmão que necessita de uma mão amiga. Aleluia! Porque Deus, ele é misericordioso, assim como ele foi com Adão. Ele deu a oportunidade, mesmo Adão não se confessando ali no primeiro instante, Deus não destruiu Adão. É aí que vemos Deus lançar a primeira profecia messiânica, quando ele vem dando a sentença para o Adão, para a Eva e para a serpente. E ele diz desta maneira para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, Gênesis 3,15, e dela nascerá um descendente, que tu lhe ferirá o calcanhar, e ele esmagará a tua cabeça. É aí que vemos, meu irmão, um prenúncio profético da vinda de Cristo a esta terra. E vamos ver mais à frente profetas profetizarem acerca de Jesus. Moisés falou de Jesus, Jeremias falou de Jesus, Davi falou de Jesus, Salomão falou de Jesus. Só que o profeta Isaías, ele falou de uma forma diferenciada de Jesus. Tanto que vamos ver o profeta Isaías no início do teu ministério, quando o profeta profetizava em Israel. E a palavra do profeta não era uma palavra como é pregada na atualidade da graça: se arrependa que Jesus te salve, que Jesus te liberta. A palavra do profeta era uma palavra de juízo de Deus. Tanto que no capítulo 5, que leva o teu nome, o profeta profetiza 6 ais. Quando vamos ver a expressão ai na Bíblia, diz respeito a juízo de Deus para um povo que não quer se arrepender dos seus maus caminhos. Só que sabe o que me chamou a atenção? Que o profeta estava bem lá na nação profetizando o ai para o povo. Profetizou o primeiro ai, profetizou o segundo ai, profetizou o terceiro, quarto, quinto, sexto ai. Só que no sétimo ai, ele diz para ele mesmo: ai de mim que vou perecer. Tem gente que está profetizando por aí, mas nem imagina, Meu Senhor, aleluia, que o ai que ele profetiza hoje pode ser o ai que ele vai profetizar para ele mesmo amanhã. Por quê? Porque não tem vida aliançada com Deus. Talvez o profeta Isaías precisava de verdadeiramente se converter diante da presença de Deus. Por quê?
Porque quando ele tem aquele vislumbre da glória de Deus, da sua majestade, ele diz: ai de mim que vou perecer, porque eu vi o Senhor. Mas preste atenção, é neste momento que Isaías faz algo que mexe com o íntimo, com o coração de Deus. Ele reconhece a sua pequenez, a sua inferioridade diante de um Deus Altíssimo. E isso mexeu com o sentimento de Deus. Tanto que naquele momento ele reconhece: ai de mim, que ele era indigno de estar ali vendo a glória de Deus. É neste momento que um anjo, um serafim, que é um ser de fogo, pega uma brasa do altar do Senhor com uma tenaz. A brasa era tão santa que nem o serafim, que é um ser de fogo, ousou tocar nela. Ele pegou com uma tenaz, uma espécie de, vamos que no vocabulário português chamamos uma turquesa, pegou e tocou na boca de Isaías. E naquele momento a Bíblia diz que Isaías teve os seus lábios purificados, porque ele diz: eu sou um homem de lábios impuro e vivo no meio de um povo impuro. É aí que vemos, meu irmão, uma palavra que tem ambiguidade. Quando Deus brada e diz: a quem enviarei? Profeta Isaías abre a boca: envia-me a mim. Só que naquele momento, quando o profeta Isaías fala: envia-me a mim, foi a boca do verbo falando através da boca de Isaías: envia-me a mim. No mesmo momento que Isaías falava: envia-me a mim, era a boca do verbo, que isto é, Cristo falando diante do Pai: envia-me a mim. Você vai entender o que eu quero dizer para você? Isaías inicia o seu ministério profético, pregando uma palavra para que o povo se arrependesse, para que o povo se convertesse dos seus maus caminhos, mas o povo não deu crédito à palavra de Deus. E o profeta Isaías vem profetizando acerca do Messias prometido, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tira o pecado do mundo. Só que o povo da nação apóstata, que tinha se tornado a nação de Israel, não dava crédito à palavra de Deus. E não é diferente na atualidade. Muitos ouvem a palavra e não dão crédito à palavra do Senhor. Mas chegará um dia que muitos vão sentir falta desta palavra. Chegará um dia que muitos irão querer ouvir esta palavra, mas não terão mais a oportunidade de ouvir. Por quê? Porque endureceu o teu coração. Permita-me dizer uma verdade para você, irmão e irmã que está me ouvindo. Ouça a palavra de Deus que está sendo pregada aos vossos corações. Deixa ela penetrar neste coração seu, porque pode ter certeza, quando a palavra de Deus penetra no coração do homem, algo tem que acontecer. É como se fosse uma semente implantada dentro daquele coração, e quando esta semente germina, essa semente começa a produzir frutos bons para edificação de outras vidas que necessitam também comer desses frutos. Aleluia! Glória! E é por isso o profeta Isaías vem pregando, o profeta Isaías vem profetizando, anunciando que o Messias viria. E no capítulo 53 vemos o profeta Isaías pregando acerca da crucificação do Messias. Esta profecia foi pregada há 750 anos antes de Cristo. É como se tivesse uma testemunha ocular presenciando o que iria acontecer com Cristo. Diferente dos apóstolos. Os apóstolos foram testemunhas oculares, eles viram, presenciaram, viveram tudo que Cristo, ou que eles escreveram nas cartas ou nos evangelhos de Jesus que levam o teu nome. Só que Isaías, o profeta messiânico, ele não foi uma testemunha ocular. Mas no capítulo 53 vemos ele descrever a cruz de Cristo, o sofrimento de Jesus. Quando Jesus pregava e ninguém dava crédito à pregação de Jesus. Quando Jesus profetizava e muitos não davam crédito à profecia de Jesus. Quando Jesus anunciava a palavra e muitos diziam: duro é esse discurso. Aí tu imagina Jesus pregando na atualidade, meu irmão. Eu duvido se teria templos lotados, envolvemos em muitos lugares templos lotados, com pregadores que vemos por aí de renome, que pregam não o que o povo precisa de ouvir, mas sim o que o povo quer ouvir. Permita-me dizer uma verdade: se tem pregador aqui nessa noite que prega, não prega o que a pessoa quer ouvir, não prega o que eles precisam de ouvir, porque o que a pessoa quer ouvir somente massageia o seu ego e não traz edificação nenhuma. Mas o que eles precisam de ouvir não só massageia o ego,
edificação para a vida deles. Tem vezes que a palavra dói. Eu já fui confrontado com a palavra de Deus, mas a palavra que confrontou também trouxe um bálsamo para a minha vida. Trouxe um motivo para o meu elemento. A palavra viva e eficaz, ela pode até ser dura, ela pode até confrontante, mas ela cura, ela transforma e ela também liberta o pecador que está escravizado pelo pecado. Aleluia! Aleluia. Maravilha, Deus! Glórias! O profeta profetiza acerca da vinda do Messias. E cumpre-se então a profecia messiânica. Quando Jesus aparece, vemos os evangelhos dizer acerca do ministério de Jesus. Só que Jesus ele ficou por um tempo no anonimato. Durante 30 anos, Jesus não apareceu. Só vemos uma referência que Lucas faz no capítulo 2, verso de número 41. Quando Jesus estava ali diante de doutores, homens versados, conhecedores da lei, a Torá. Só que esses homens doutores que estavam ali, não era eles que ensinavam Jesus, mas era Jesus com 12 anos que ensinava os mesmos, e eles ficavam admirados o tamanho da sabedoria que uma criança de 12 anos carregava naquele tempo. É nisso que vamos ver que a Bíblia ela não traz referência sobre a vida, sobre a infância de Jesus, a não ser essa única referência, quando ele tinha 12 anos de idade, que Lucas escreveu, o médico amado. Só que quando vamos ver acerca da vida de Jesus, Jesus foi um menino judeu, como qualquer outro judeu. Naquele tempo, toda a criança, todo um judeu com 5 anos de idade, já iniciava o primeiro período da tua vida, que era ler a Torá, ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei de Moisés. E até os 10 anos eles estudavam a Torá. E quando eles atingiram a idade de 10 anos, eles já tinham toda a Torá, todos os 5 livros da Bíblia memorizado na sua memória. Então iniciava aí a segunda fase da vida de uma criança judeu com 12 anos. Eles começavam a estudar os livros poéticos, os livros proféticos e os livros dos profetas maiores e dos profetas menores. Só que quando ele completava 14 anos, ele decidia o que faria da tua vida. Se ele iria ser ensinado por um doutor da lei, assim como foi Paulo ou Saulo de Tarso, ou se ele iria seguir a profissão do teu pai. Só que Jesus ele não tinha um doutor à altura para o ensinar. É tanto que vemos Jesus seguir a profissão do teu pai. Jesus ele foi carpinteiro, trabalhou com prego, com madeira, com martelo, os mesmos instrumentos que foi usado em sua crucificação. Só que Jesus, após completar 30 anos, ele vem ao Rio Jordão para ser batizado por seu primo João, o Batista, que significa aquele que batiza. E após Jesus ser batizado no Rio Jordão, inicia-se então o seu ministério profético. E Jesus ele vem pregando a palavra de Deus, Jesus vem recrutando discípulos, Jesus vem curando enfermos, Jesus vem ressuscitando mortos que haviam morrido. Só que Jesus ele tinha uma missão que era entregar a vida dele por mim e por você. Por quê? Porque ele se ofereceu: envia-me a mim, Pai. Deixa eu ir lá. É como que Jesus estivesse dizendo para o Pai: Pai, olha a raça que o Senhor criou, é a criação mais amada por Ti. Se fôssemos olhar, são dignos de juízo, são dignos de ser destruídos. Só que deixa eu ir lá, Pai. Deixa eu me encarnar como um ser humano, deixa eu viver como uma criação, deixa eu ir lá entregar a minha vida, padecer por eles. Jesus ele veio à terra. Tudo isso, sabe por quê? Por causa do amor que ele sente por mim, por você. Tu imagina uma coisa, Jesus, com todo o seu poder e glória. Eu duvido, na atualidade, uma geração egoísta, egocêntrica, que é a geração da atualidade, teria coragem de pelo menos se despir de um pouco dos seus bens materiais por causa de alguém. Jesus, ele deixou lá no céu algo incomensurável, super valioso, que não tem medida, não tem valor que consegue comprar.
Porque Ele deixou no céu a sua glória. Aleluia. Imagina Jesus arrancando aquela glória de si, colocando lá no céu, deixando. Descendo como um ser humano vindo na terra. Ser aqui caluniado, zombado pela criação que Ele mesmo criou. Só que Jesus, Ele tinha algo no teu coração, o amor. E também tinha sobre Ele uma missão, que era trazer a redenção pela humanidade. E esta missão custou muito caro para Jesus. Chegaria o tempo que Jesus seria preso como se fosse um criminoso. E após ser preso, Jesus passou por 6 audiências para ser julgado, para ver o que sucederia na tua vida acerca da crucificação. Mas antes de Ele ser crucificado e antes de Ele ser preso, a Bíblia diz em Marcos capítulo 14, verso 36, que Jesus estava lá no monte do Getsemane, orando, clamando ao Pai. Sabe qual foi a palavra que Ele diz? Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. É neste momento que vemos o lado humano de Jesus. Por quê? Porque Ele pede a Deus para afastar dele aquele cálice. Como vemos, cálice diz respeito à ira de Deus. Só que Jesus disse: contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita assim a sua vontade. Só que enquanto Jesus orava, o Pai não responde. Jesus, tu imagina uma coisa: você precisando de uma providência, de uma ajuda de alguém, você falar com uma pessoa que pode te ajudar, mas essa pessoa não fala nada para você. Imagine a situação de desespero que você vai entrar, meu irmão. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele ficou tão desesperado, ficou tão agoniado, tão apavorado, a ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue. O que aconteceu com Jesus, segundo a medicina, é uma doença chamada hematidrose. Em cada 10 milhões de pessoas existe um caso em cada 10 milhões. O que é isso, irmão? Quando uma pessoa entra numa situação tão desesperadora e agoniante que as veias do coro capilar se rompe, culminando aí com sangue saindo junto com o suor, devido ao tamanho ao desespero e à agonia. E permita-me abrir um parênteses aqui rapidamente, eu já volto para a pregação. Certo dia, eu passei um processo tão dolorido, mas tão dolorido, e eu pude ver e perceber o que é agonia, angústia. E acredita no que eu vou dizer, irmão. Eu cheguei a orar a Deus: tira minha vida, Senhor, eu não aguento mais. Mesmo assim, essa agonia sendo tão grande, não foi suficiente para fazer com que as veias do meu corpo capilar se rompessem e eu suar gotas de sangue. E olha o que Jesus passou na agonia dele, porque o sofrimento dele iniciou no Getsemane. Aí nós na agonia não podemos passar por uma luta, por uma dificuldade que já queremos abandonar Jesus. É porque abandonar Jesus? Então preste atenção que tu vai ver o que ele passou. A Bíblia diz que após Jesus orar, Deus não responder, após ele suar gotas de sangue naquele momento, vem Judas o traidor, com um comboio junto com ele de pessoas para prendê-lo como criminoso, meteram a mão em Jesus, levaram Jesus para ser julgado. Ali então inicia a sentença de Jesus. A Bíblia diz que açoitaram Jesus, esbofetearam Jesus. Os soldados romanos usaram um chicote pelo nome de azorrague, que tinha 12 pontas de ossos de carneiro com bola de chumbo, e cada chicotada que ele dava arrancava pedaços da sua carne. Deram 39 chibatadas em Jesus, somando aí 468 cortes e feridas. E como se não bastasse, colocaram uma coroa de espinhos africanos na cabeça de Jesus, de 5 centímetros. Imagina só uma coisa, irmão, que dor terrível Jesus sentiu. Aqueles espinhos cravando na tua cabeça. Só que neste momento não vemos Jesus reclamar. Ele persistiu em continuar a tua missão. E como se não bastasse, após ele ser julgado, ser condenado, na casa de Pôncio Pilatos, mandaram Jesus caminhar até o Gólgota, o lugar da caveira, carregando então ali com ele o patíbulo da cruz. O que é isso, irmão? A parte horizontal da cruz. Porque a parte central estava já encravada, já estava lá no monte. Imagina Jesus carregando aquele pedaço de madeira de quase 50 quilos,
por cerca de 1 quilômetro, todo machucado, andando naquela estrada, aquela via dolorosa. E ele caiu, quanto mais ele caía, as pessoas fizeram um corredor e batiam nele, esbofeteavam ele, e caía e zombavam de Jesus. Só que neste momento a Bíblia diz que apareceu um Simão de Cirene, que foi ali impelido por aqueles homens para carregar a cruz, porque Jesus, ele não suportou carregar o peso. É aí que vemos uma palavra profética para a nossa vida, que Deus, ele não te dá um fardo a qual você não consegue carregar. Glória a Deus. Talvez você está passando por uma luta, por uma prova, por dificuldade. Sabe por que Deus, ele entregou para você este fardo? Porque ele é sob medida sobre a tua vida. Meu Deus. Tanto que Jesus disse em Mateus capítulo 11, verso 30, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que tu carrega hoje tu não entende. Talvez tu está pensando, que provação terrível que eu estou enfrentando, irmão. Isso aí Deus colocou sobre você, porque Ele sabe que você suporta, que você consegue carregar, porque está sob medida sobre a tua vida. Então suporta mais um pouco, que está chegando o tempo de honrar a tua vida. Está chegando o momento de honrar. Está chegando o momento que Deus vai tirar esse fardo que tu acha que está pesado, mas não é tão pesado igual o fardo que teu filho amado carregou, Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus. Levaram Jesus até o Gólgota, crucificaram Jesus. Só que neste momento vemos a profecia messiânica do capítulo 53 de Isaías, verso número 7 se cumprindo. Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Imagina Jesus, após passar por tudo que passou, mas foi calado. E nós não podemos passar por nada, nós já murmuramos, já reclamamos. Meu Deus. Irmãos, quando nós passamos por luta, por prova, nós temos que dar glória. É sinal que nós estamos dando prejuízo para o reino das trevas. Se está vendo luta, se está vendo calúnia contra a tua vida, se está vendo levante do diabo, é porque ele está perdendo através da obra que Deus está fazendo por intermédio da missão da glória. É sinal que está dando resultado para o reino de Deus. É sinal que está dando prejuízo para o diabo. É sinal que através da tua vida o nome do nosso Senhor Jesus Cristo está sendo glorificado. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Deus, poderoso. Jesus, ele foi para a cruz. Só que quando vemos a cruz, primeiro, muitos pensam que foi o triunfo de Satanás. Muitos pensam que foi o momento que o diabo pôde tocar em Jesus. E se eu disser para você que Satanás não encostou o dedo em Jesus na cruz, ou no sofrimento de Jesus? E se eu disser para você que Satanás não teve participação nenhuma no sofrimento que Jesus sofreu? Por quê, irmão Diego? Se tem uma prova para isso, eu tenho uma base bíblica para dizer para você. Aleluia. Que o diabo, ele não tocou nem participou no sofrimento de Jesus. Pelo contrário, foi um desespero para ele ver Jesus padecendo, cumprindo a profecia messiânica. Porque quem moeu Jesus, quem permitiu Jesus sofrer e fez com que Jesus sofresse, foi o próprio Deus, o Pai. Capítulo 53 de Isaías, verso de número 10, diz desta maneira: contudo agradou ao Senhor feri-lo. O próprio Deus descarregou a sua ira no teu filho, porque ele se ofereceu para ir. A ira que era para ser descarregada em nós foi descarregada em seu filho. Agora tu permita-me dizer uma verdade: a cruz que Jesus carregou, ou que ele enfrentou, não foi porque ele te amou, porque antes da cruz Jesus já te amava. A cruz que Jesus enfrentou e carregou foi uma consequência deste amor que ele sente por você. A cruz que Jesus carregou foi uma consequência deste amor. Por quê? Porque o Pai podia tirar ele, mas ao mesmo tempo também não podia, porque maior do que o poder de fazer foi o amor que ele sentiu por você. Maior do que o poder de dar um passo naquilo dali foi o amor que o Pai sentiu por você. Tu imagina, meu irmão, tu tem poder na tua mão, tu tá vendo teu filho ali passando por dificuldade, é só você estender a sua mão que tu tira ele de lá. Agora tu imagina Deus com todo um poder e autoridade, era só ele dar uma ordem: sai daí, meu filho, arranca daí. Só que maior do que a ordem que ele podia dar foi o amor que ele sentiu por você. Tanto que o salmista escreveu que o amor de Deus, ele dura para sempre. Durar para sempre diz respeito à infinidade, isto é, infinito, não tem medida o amor de Deus. Tanto que João, no capítulo 3, verso número 16, ele escreveu:
Na tradução original, porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Maior do que o sofrimento de Jesus foi o amor que Jesus sentiu por você. Só que mediante este amor e este sofrimento, traria também para a humanidade a cura. E que cura é essa? A cura de uma enfermidade que é altamente contagiosa. E que enfermidade é essa? Não estou dizendo uma enfermidade física na carne, mas sim na alma. O pecado é uma enfermidade espiritual. O pecado é uma enfermidade que só Jesus tem cura para ela. O pecado é uma enfermidade que só Jesus pode curar. Tu pode perceber por aí. Muitas pessoas tentam mudar um ser humano que está escravizado no pecado. A sociedade lança na cadeia. Uma prova bíblica que vemos disso aí, capítulo 5, na qual escreveu João Marcos. Tu lembra do endemoniado de Gadara? Lançaram na cadeia, não deram jeito, ele quebrava, fugia da cadeia. Prenderam com corrente, não deram jeito, ele quebrava as correntes. Por quê? Porque a sociedade quer dar jeito em algo que não é físico, mas sim espiritual. O que é espiritual, só o que é espiritual pode combater, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Só Jesus pode mudar a vida de um traficante. Só Jesus pode mudar a vida de uma prostituta. Só Jesus pode mudar a vida de um alcoólatra. Só Jesus pode mudar a vida de um drogado. Mas para isso não depende somente dele, ele tem que crer. Aquele que crê e for batizado será salvo. Glória a Deus. Não adianta tu querer que Jesus faça. Você que ainda não serve a Jesus, que está aqui dentro, que ouvindo, talvez se tem alguém, tu tem que querer também. Porque é no passo de tu querer que Jesus manifesta o seu sobrenatural sobre você. E é neste momento que vemos se cumprir o tema deste culto: curados para curar. Por que curados para curar? Porque quem está curado tem que curar também outras vidas. Porque um dia você precisou ser curado. E como você foi curado, você tem que curar também. Só que o que me entristece no meu coração, que a geração, como eu disse aqui para você, é uma geração egoísta, que quer receber a cura, mas não quer compartilhar sua cura com os irmãos que precisam também ser curados. Como assim, irmão de Deus? Tem muitos hoje em dia que não tem coragem de pregar a verdade para o teu pai, não tem coragem de pregar a verdade para o teu companheiro de trabalho, não tem coragem de anunciar a verdade para pessoas que precisam e necessitam ouvir a verdade. E permita-me dizer algo para você: quando tu não prega a verdade, tu comete um pecado chamado omissão. É quando tu sabe que aquela pessoa vai morrer, mas você omite a ajuda que você poderia dar por intermédio da palavra. Meu Deus, aleluia. Sabe aquele irmão que tu vê todo dia? Tu sabe que o destino dele é a morte. Tu sabe que o destino dele é o lago de fogo. Mas talvez tu deixe de pregar, tu está pecando. Tu recebeu a cura, tu não pode curar aquele. Está nas tuas mãos o poder, a unção que Jesus Cristo otorgou sobre você. Aleluia. Só que muitos não querem compartilhar isso, não. Muitos querem só para ele o que recebeu. Muitos não querem se dispor a oferecer a cura que alcançou você. Esta cura se chama Jesus. Nós, como seres humanos limitados, vamos olhar para pessoas e dizer: esse daí não tem mais jeito, esse daí já era. Mas tem jeito para ele, sim. O jeito para ele se chama Jesus. Aleluia. O jeito para aquele que está lá na boca de fumo se chama Jesus. O jeito para aquele que está perdido no mundão se chama Jesus. E não adianta a sociedade tentar dar jeito em quem não precisa de um jeito físico, mas sim espiritual. Não adianta a sociedade tentar mudar aquele que só Jesus pode mudar. Não adianta a sociedade tentar transformar aquele que só Jesus Cristo pode transformar pelo poder da tua palavra. Glória a Deus! Tentativas frustradas e inúteis. Aleluia! Só Jesus ele pode curar a enfermidade do pecado. Glória a Um Deus! dia Jesus me curou e por causa disso eu também tenho transmitido esta cura para pessoas que precisam ser curadas. Um dia eu estava enfermo, meu irmão, prestes a padecer, porque a enfermidade do pecado, ela culmina com a sua morte.
Só que um dia alguém que recebeu a cura também transmitiu essa cura para mim, dizendo que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo liberta. Aleluia! Que Jesus Cristo ainda mais leva você para morar lá no céu. Glória a Deus! Da mesma maneira que transmitir essa cura para mim, eu não tenho sido egoísta, e Deus é testemunha disso. Eu tenho transmitido esta cura também para pessoas que necessitam ser curadas. Deus! Aleluia! Glória a Jesus. Glória. Só que preste atenção. Há um peso, uma incumbência, isso é uma grande responsabilidade sobre a tua vida. A partir de que você se entregou para Jesus, conheceu-o como seu Salvador, conhece a palavra de Deus, a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 3, verso 19, que tu sabendo que o ímpio morrerá, ou que o seu irmão se desviou, morrerá, e tu não anunciando a palavra para ele, eu requererei de você o sangue dele. Isso diz respeito a uma sentença de Deus sobre a vida daqueles que omitem a verdade. Aleluia. Só que se você, mais à frente o texto continua, mas só que se você pregar a verdade para ele e dizer para ele que ele morrerá se ele não se converter, e ele se arrependendo, você está isento do sangue dele. Sabe o que Deus está dizendo para pessoas aqui? Enquanto tu tem a oportunidade de pregar e você não prega, tu comete um pecado. Mas enquanto tem a oportunidade e você prega para aqueles que necessitam ouvir a palavra, pode ter certeza, meu irmão, que tu está contribuindo com a cura daqueles que precisam. Aleluia! Glória a Deus! Pode ter certeza, meu irmão, que tu está contribuindo com a destruição das obras do diabo na vida de pessoas. Pode ter certeza, meu irmão, que tu está contribuindo com uma semente que está sendo lançada na vida daqueles que precisam receber essa semente da mesma espécie que um dia foi lançado no terreno do teu coração, que germinou e transformou você nessa ferramenta, nessa árvore que tem dado frutos para a vida de outras pessoas. Glória a Deus! Aleluia! É liberdade em Jesus! Glória a Deus! E é por isso que Jesus suportou todo aquele sofrimento para trazer a cura que a humanidade precisa e necessita urgentemente. A cura contra a enfermidade chamada pecado, que só Jesus tem o poder e a autossuficiência para curar. Quantas pessoas vemos por aí que muitos olhos com olhares humanos e dizem: isso aí não tem mais jeito, para esse daí está tudo perdido, para esse daí está tudo acabado. É neste momento que lá do céu está olhando aquele que não tem mais jeito, por intermédio da vida de alguém, está lançando uma semente, está enviando a cura que ele precisa receber, e está levantando como pregador do Evangelho de Cristo. Porque um dia, todos nós que estamos aqui sentados, ouvindo esta palavra, tanto eu que estou aqui também pregando, alguém trouxe, transmitiu essa cura para mim. Glória a Deus. E quando esta cura chegou até mim, eu pude perceber, meu irmão, que ela era a única que podia me curar, que podia me transformar, que podia me libertar, que podia fazer de mim o que eu, para a glória de Deus, ele fez hoje em dia, servo dele. Um dia eu carreguei enfermidade na minha alma, chamada pecado, e por durante aproximadamente 12 anos eu fui enfermo, irmão. E quantas vezes eu procurei a cura no mundão e não achei. Quanto mais eu procurava no mundo, mais enfermo eu ficava. Quanto mais eu procurava nas coisas materiais, mais enfermo eu ficava. Quanto mais eu procurava numa alegria passageira, mais enfermo eu ficava, a ponto de pensar em tirar a própria vida. Só que certo dia, alguém que recebeu esta cura transmitiu a mesma para mim. E naquele dia eu recebi de bom grado esta cura. E eu acreditei naquela cura que é Jesus.
E essa cura me curou de tal maneira, mas de tal maneira, a ponto de eu abandonar para trás o mundão perverso que eu vivia, a ponto de eu deixar de lado o vício que eu tinha naquele mundão, a ponto de eu abandonar aquelas amizades falsas que não são sinceras. Jesus. Aleluia. E Deus começar a colocar no meu caminho os verdadeiros, que são os que não são, e mostrando para mim os que não são. Por quê? Porque a cura chegou na minha alma. Glória a Deus. A cura que você precisa e necessita, ela não é física, mas sim espiritual. Aleluia. E é por isso, meu irmão, que Jesus suportou tudo aquilo lá na cruz. É por isso que Jesus padeceu de tal maneira, para que hoje nós fôssemos alcançados pela tua misericórdia, pela graça, o favor não merecido. Que se fôssemos olhar no tempo da lei, era para nós, todos nós ter sido sentenciados à morte, executados sem dó e piedade. Por quê? Por causa do pecado. Glória a Deus. Aleluia. Só que Jesus se despiu da tua glória, veio aqui como ser humano, entregou a vida dele por mim e por você, para que hoje você tivesse essa oportunidade de se arrepender, para que hoje você estivesse aqui ouvindo esta palavra, para que hoje você estivesse servindo a Ele, adorando a Ele. Eu sei que é difícil, irmão. Quantas vezes vamos passar por luta, quantas vezes vamos passar por levantes, quantas vezes vamos passar por dificuldade. E o pior de tudo isso, na maioria das vezes, os levantes que vêm contra a nossa vida não é de quem está de fora, é quem está dentro. É quem está andando no mesmo caminho que você está andando. Só que isso é preciso para quê? Para que você venha ter maturidade, para que você venha crescer, para que você venha reconhecer que nem todos aqueles que estão do seu lado são seu amigo. Mas existe um que é justo e fiel. Existe um que em qualquer momento ele está com você. Existe um que pode vir o sufoco, pode vir a calúnia, pode vir a aflição que for, que ele nunca jamais abandonará você. Esse único é Jesus. Ele suportou aquela dor na cruz por você. Ele foi moído por causa de mim e por você. Ele trouxe a cura para mim, para que nós curássemos outras pessoas que também precisam ser curadas. E se você está me ouvindo aqui nesta noite, que ainda não foi curado, Deus quer te curar hoje. Se você está me ouvindo nesta noite, que precisa receber essa cura, Deus quer te curar hoje, porque essa cura ela não está limitada, ela está no seu ilimitado. Porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus quer curar traficante, Deus quer curar prostituta, Deus quer curar crentes que talvez estão enfermos, Deus quer curar pessoas que precisam urgentemente receber essa cura. Mas Glória a Deus. requer de você também querer receber essa cura. Requer de você também querer ser curado por Deus, para que você transmita esta cura. Você está tendo a oportunidade de ser curado para curar também pessoas. Tu olha para mim pregando aqui hoje, muitos conhecem a minha história, mas tem uns que não conhecem. Jesus ele me arrancou do lamaçal do pecado. Jesus ele me arrancou lá da criminalidade. E quando eu aceitei Jesus, meu irmão, eu estava num momento depravado da minha vida, ameaçado por bandido, por polícia, endividado. Não tinha como sobreviver de outra maneira a não ser pela prática ilícita da vida do crime. Só que do jeito que eu aceitei Jesus, do jeito que eu estava, foi o jeito que eu aceitei Jesus. Que tem gente que diz: eu vou parar com isso primeiro para depois aceitar. Jesus disse em Mateus 11, verso 28, 20, é do jeito que você está. Você não precisa parar e muito menos mudar para aceitar Jesus. Tem que vir do jeito que tu está aqui. A mudança não é você que faz, é Jesus que vai fazer em você. A gente tem que dar o primeiro passo. E eu acreditei nesta palavra. Aceitei a Jesus do jeito que eu estava, meu irmão. Ameaçado, envolvido, devendo pessoas de outro estado. E do jeito que eu aceitei Jesus, eu falei com Deus: Deus, eu vou confiar no Senhor. Estou entregando minha vida para ti, irmão. Se tu vê o que Jesus fez na minha vida, eu estava ameaçado por rival que me ameaçava, falava que ia matar. Hoje manda mensagem nas redes sociais dizendo: vem pregar aqui para nós, irmão Diego. Polícia invadia minha casa com essa quantia e dizia dessa maneira assim: Diego, eu vou matar você, eu vou subir com você. Hoje me passam na rua, me apontam com o dedo e diz: ali vai um servo de Deus. A polícia militar que era doido para ceifar minha vida, irmão. Falou comigo
comigo assim: Diego, me perdoe se um dia eu te persegui. Eu falei: sargento, eu que peço perdão ao Senhor, porque eu estava perdido no mundão. Ele falou: Diego, eu vi que verdadeiramente Jesus mudou. Diego, ora pela minha vida para que Jesus venha me mudar também. Sabe a dívida que eu devia? Para me pagar, tinha que continuar na mesma prática. Só que eu decidi fazer diferente e falei para aqueles que eu devia: me dar um prazo para me pagar, mas eu vou pagar trabalhando honestamente. Eu não quero mais praticar essa prática ilícita. E eles me deram um prazo, mas uma semana depois eles me mandaram mensagem. E quando eu vi de quem se tratava, eu pensei: vai me cobrar, não tem dinheiro para pagar ninguém agora, nem emprego eu não arrumei ainda. Só que a palavra deles foi assim para mim: você quer isso aí para a tua vida mesmo? Eu falei: eu quero. E ele disse: então tenho algo para te dizer. Eu falei: pode dizer. Ele falou: a dívida que se tinha conosco está perdoada. Eu pude ver a intervenção de Deus ao meu favor. Por quê? Porque veio sobre mim uma cura espiritual. E quando você recebe a cura espiritual, o que é físico tem que ver e reconhecer que verdadeiramente Jesus curou você. E aí, neste momento, tu começa a perceber a intervenção de Deus, o sobrenatural de Deus aconteceu. Mas para isso não depende só dele. Ele quer fazer na vida de todos. Mas ele não faz na vida de todos, porque nem todos querem ser curados. Muitos vêm na casa de Deus querendo receber uma profecia. O que adianta receber uma profecia e não levar para casa o dono da profecia? Muitos vêm na casa de Deus, em alguns lugares que eu vou por aí, pedem oração querendo cura, mas quando perguntam: quer aceitar Jesus? Agora não, irmão, eu não me contenho não, irmão. Eu falo: irmão, como é que tu quer cura, mas você não quer o dono da cura para a tua vida? Como é que o dono da cura te dá a cura? Então, da mesma maneira que pessoas aí fora precisam receber essa cura que nós recebemos, cabe a nós se despir e se dispor para levar a cura para esses necessitados que precisam urgentemente receber a cura. Porque nós somos curados também para curar outras vidas. Aleluia. Se pode pé em nome de Jesus. Maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Oh, general. Eu quero fazer uma Aleluia. pergunta aqui nessa noite. Tem alguém que entrou nesta casa que está afastado dos caminhos do Senhor? Meu Deus. Levanta a mão para me ver se tem alguém. Glória a Olha aí, Jesus. Jesus. Meu mestre. Eu não vou questionar você se tiver alguém. Só quero saber, a gente conhecer. Ou se tem alguém aqui nesta noite que ainda não serve a Jesus e precisa servir, que está visitando esta casa. Tem alguém aqui nesta noite? Eu quero orar pela tua vida se tiver. Aleluia. Você que ainda não serve ou que está afastado, eu quero orar por você. Eu não estou chamando você para vir cá para falar para você, impressionar você, para você aceitar Jesus. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que está afastado ou que ainda não serve, quer receber uma oração? Eu quero orar por você. Eu vou orar por esta vida aqui que está afastada. Tem mais alguém, irmão? Que está afastado dos caminhos do Senhor? Que quer receber uma oração? Quer orar pela tua vida? Ou que ainda não aceitou Jesus e precisa aceitar? Que quer receber uma oração? Se não tem mais ninguém, eu vou estar orando por essa jovem que está aqui na frente. Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, está aqui esta jovem, meu Pai, está afastada dos teus caminhos, que veio aqui humildemente, meu Pai, na simplicidade e humildade, recebeu uma oração do teu humilde servo que está aqui nesta tribuna pregando a tua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor, eu suplico ao Senhor que no poder do nome de Jesus, o Senhor venha jogar por terra toda a barreira de impedimento que impede ela de caminhar na tua presença. Que tu venha jogar por terra, Deus amado, Deus Altíssimo, tudo aquilo que o diabo tem colocado no caminho dela, meu Pai, vem impedindo que ela te sirva, Pai. Deixa eu comer alguma ordem pelo poder que é no nome de Jesus. Só venha quebrantar este coração, Senhor, pois aqui há uma alma, meu Pai, com um valor incomensurável, na qual toda a riqueza deste mundo não chega nem perto do valor que esta alma tem para o Senhor. Deus, eu peço a Ti, eu clamo a Ti pelo poder que é no nome de Jesus, meu Pai. Tu venha quebrantar este coração, Senhor, Pai. Espírito Santo do Senhor, que Tu venha convencer esta vida, meu Pai, a se entregar ao Senhor, meu Deus, a retornar para o Teu
meus caminhos pela tua presença, Deus, assim eu clamo ao Senhor. Eu peço e suplico a Ti pelo poder, no nome de Jesus, meu Pai. Deus, joga por terra a venda que o diabo, o inimigo de nossas almas, tem colocado sobre o caminho desta mulher. Pai, assim eu clamo e eu peço a Ti pelo poder que é no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Entrego ela em Tuas mãos, meu Deus. E peço a Ti nesta noite, Deus amado, Deus altíssimo, confirma esta oração, meu Pai, quebrantando este coração. Assim eu entrego ela nas mãos do Senhor, meu Deus. Seja o Senhor, meu Deus, guardando, protegendo, dando livramento a ela, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Maravilha, teu mestre. Tu és lindo, Está afastado dos caminhos do Senhor? Quer voltar para Jesus hoje? Abençoa, Jesus. Hoje não? Abençoa, Jesus. Que Deus te dê mais uma oportunidade. Amém? E assim, meus queridos irmãos, eu quero agradecer essa rica e maravilhosa oportunidade e passo para quem é direito. Amém? Amém.